38, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38. Quero convidar a amada igreja para que leamos esse texto de maneira responsiva. Assim diz a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Juntos: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Querido Deus, que alegria termos a Tua palavra na nossa própria língua, que alegria podermos ouvir a Tua voz por meio do Teu Santo Espírito que ilumina as nossas mentes e corações. Que bom estar na Tua casa nesse dia, celebrando a vitória que Cristo nos deu através da Sua morte e ressurreição. E agora, quando vamos, Deus, meditar na Tua palavra, que o Senhor mesmo nos dirija, que o Senhor mesmo nos fale, para que saiamos daqui edificados, no nome de Jesus. Amém. Ho, ho, ho. Como que 3 palavras que não significam nada, juntando, emite na nossa mente a compreensão de alguma coisa que existe e que nos afeta tanto psico como emocionalmente. Vocês sabem o que significa um ho, ho, ho? Ou não? Quem é? Papai Noel, não é verdade? Irmãos, é impressionante o poder do marketing. Quem estuda marketing sabe e fica entusiasmado com isso, como que uma vírgula deitada se torna o símbolo de uma marca de tênis. Não é? Como que um ho, ho, ho me remete a um senhorzinho com mais de 50 anos, porque, de acordo com o curso da escola, a Gabi vai fazer 50 anos no ano que vem, né? De acordo com o curso para Papai Noel, aqui no Rio de Janeiro, eu entrei lá para ver o cadastro, infelizmente eu não me adequava aos critérios. Você precisa ter no mínimo 50 anos, ser uma pessoa simpática, que gosta de criança, para se tornar um Papai Noel, que nessa época de crise, olha só, irmãos, aumentou quase o dobro de número de candidatos para ser Papai Noel no Rio de Janeiro, podendo ganhar até 15 mil reais por mês, aqui, só dezembro, né? Aí o resto do ano você divide os 15 mil, vai. Mas a figura do Papai Noel é alguma coisa que nos chama muita atenção, porque por onde você anda, principalmente em lugares públicos, você vai ver essa figurinha tão simpática, essa figurinha que atrai tanto as crianças, e seria quase um crime você deixar o seu filho sem ver o Papai Noel em algum shopping. É claro que tem alguns que acham essa figura não boa, porque está ligada a consumismo e tudo mais, mas aquele senhorzinho de barbinha branca, ele tenta passar passar a identidade, o papel de alguém aconchegante, que veio para poder distribuir presentes para todas as crianças, e isso sobra para os pais de verdade. Mas, meus amados, esse personagem ele foi inspirado num santo, São Nicolau, do século IV, lá da Turquia, que era um senhor, um monge, né, um arcebispo, que na noite de Natal ele já tinha identificado quais as famílias da cidade eram carentes, e ele então separava sacolinhas de moedas para poder colocar nas casas desses membros da paróquia dele que eram carentes. E aí, uma marca de um refrigerante, que eu não preciso citar o nome, em 1930 para 40, pegou a figura de um senhorzinho bondoso no Natal e transformou nesta figura que o mundo inteiro conhece e admira, vestido de roupa vermelha, chamada Papai Noel. Tem uma propaganda no YouTube que essa marca de refrigerante, que ninguém aqui provavelmente conhece, por isso não vou nem falar o nome, fez do Papai Noel, muito interessante, onde eles colocam uma vilazinha, uma cidadezinha, e o filho pergunta para o pai: papai, o Papai Noel vem aqui? Aí o pai responde: não sei se o Papai Noel vem aqui. E o filho diz: mas ele podia vir, mas ele não vai conseguir chegar, porque ele vem num grande caminhão e a nossa ponte está quebrada. Aí junta toda
a cidade, arruma a ponte, lá vem o Papai Noel. Quando ele chega, as crianças correm para junto dele e vira aquela festa, porque o Papai Noel chegou no Natal para distribuir presentes para as crianças. Quando nós olhamos para a Bíblia, não tem história de Papai Noel, porque o Papai Noel, ele acontece só uma vez por ano, e é de mentirinha. Não tem nenhuma criança aqui? É de mentirinha. Ele não existe, a gente sabe disso. Ele é um mito, como o Mickey Mouse. Eu fui tentar explicar para minha filha que o Mickey Mouse é um mito, ainda bem que ela não entendia o que era mito. Mas é interessante esses autores, essas pessoas que criam alguma coisa que se torna maior do que eles, não é? O próprio Maurício de Souza, quando você pega os personagens, ou seja, se tornaram maiores do que o Criador. E o Papai Noel é uma figura que se tornou maior do que quem criou, mas são figuras míticas, são figuras do entretenimento. Quando nós mergulhamos na vida real, essas figuras desaparecem. E a vida real, ela é difícil, ela é complicada, ela tem situações que os mitos não resolvem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não estamos tratando de um mito, nós não estamos tratando de uma invenção humana, nós estamos tratando de uma verdade que transformou a história da humanidade, uma verdade que chegou até nós, e uma verdade que se faz presente não só numa época do ano, mas uma verdade que se faz presente todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade. Nós falamos de Jesus Cristo. Esse texto mostra a relevância da vinda de Jesus Cristo. Ele entra na história através do nascimento de uma Virgem Maria. A partir dali ele cresce, criado por essa família que Deus separou para educá-lo nos seus caminhos. E quando Jesus Cristo assume o seu ministério, ele começa a difundir a grande mensagem verdadeira de salvação para todas as pessoas. E é isso que esse texto vai nos ensinar, do capítulo 5 ao 7 de Mateus. Mateus, que está escrevendo para os judeus, o apóstolo, ele está falando a respeito do ensino de Jesus. Jesus está no monte falando sobre o seu amor, sobre o quão impactante é o poder da sua palavra, tanto que quando ele termina no capítulo 7, o Sermão do Monte, o texto vai nos ensinar que as pessoas estavam maravilhadas, porque ele falava como quem tinha autoridade. Quando nós entramos no capítulo 8, nós percebemos que Jesus, de Mateus, Jesus não é só alguém que veio com discurso, mas ele também veio com obras, e Jesus começa a manifestar o seu amor e o seu cuidado para com as pessoas. Jesus começa a curar os enfermos, ouvir aqueles que estavam atravessando por problemas, e quando nós aqui terminamos o capítulo 9, a impressão que nós temos é que Jesus está estafado, Jesus está abalado, Jesus está impactado com a realidade dura da humanidade. E o texto diz que Jesus dá uma pausa. Ele dá uma pausa porque ele precisa olhar quem está ao seu redor. Por isso eu quero pensar um pouquinho com você sobre a chegada do Supremo Pastor. A vinda de Jesus é a chegada do Supremo Pastor que veio cuidar das nossas almas. E o que me chama a atenção no texto, em primeiro lugar, é que Jesus Cristo é aquele pastor que veio para nos buscar. O texto vai dizer que Jesus andava por cidades e vilarejos. Olha, no capítulo 4 do mesmo livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo de número 23, algumas páginas antes aí do texto que nós lemos, diz assim, vamos ler juntos, 23, 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora, o primeiro versículo que nós lemos do capítulo 9, 35, mais uma vez juntos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que nos chama a atenção nesses dois versículos? Antes do discurso, antes de Jesus começar a ensinar, Jesus se mostra como Deus presente. Jesus, ele não vem trazer uma teoria distante da realidade. Eu já disse aqui uma vez uma definição de um professor sobre o que é o doutorado, não é uma crítica, é uma definição. Ele fala que doutorado é você saber tudo de um assunto, tudo. Ninguém no mundo sabe mais daquele assunto do que você, que é doutor do assunto.
mas nem a esposa está interessada em saber do que se trata. Porque às vezes a academia corre o risco de formar mentes e pessoas que sabem muito de um assunto, mas esse assunto não tem absolutamente nada a ver com o dia a dia das pessoas. Por isso o reverendo Leonardo sempre termina o sermão dizendo: o que é que você leva para casa? Porque o nosso sermão não pode ser uma mensagem que fica aqui dentro, ela precisa ir para casa, para o seu dia a dia, para segunda-feira. Eu me lembro de um professor que também ensinou sobre prática de pregação, reverendo Delpino, missionário na Espanha, que dizia: a sua pregação tem que ter relação com o preço da batatinha na feira. E às vezes as teorias, elas se tornam coisas distantes do dia a dia. Mas a mensagem de Jesus não é uma mensagem distante do dia a dia, não é uma mensagem distante do coração, porque Jesus percorria vilarejos, cidades. Jesus estava em permanente contato com o povo. Jesus ouvia as multidões, Jesus ouvia as queixas, Jesus parava para dar atenção. Vivemos uma época de glamorização do agito, da correria. Falamos tanto, mas estamos tão corridos, de um lado para o outro, com tanta coisa para fazer. Jesus Cristo não era assim. Ele, ao mesmo tempo que estava com uma multidão falando para aquele povo, ele conseguia parar para dar atenção para uma mulher que tocou nele. Um sujeito de pequena estatura, curioso, que queria apenas ver quem era esse tal de Jesus, sobe numa árvore, e quando Jesus passa por ele, Jesus chama esse indivíduo pelo nome, porque Jesus nos chama pelo nome. Jesus não é um indivíduo impessoal, ele é pessoal, ele é relacional, e por isso o Evangelho de Mateus faz questão, tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 9, deixar claro que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que percorre as ruas, tanto dos vilarejos, como das grandes cidades. Ele é o Jesus das pessoas do interior, como ele é o Jesus das pessoas das metrópoles. É o Jesus Cristo que vem para poder andar do lado daqueles que estão famintos e sedentos por vida, por verdade, por coerência. Jesus Cristo é o pastor que busca a ovelha. Ele mesmo conta a parábola do pastor que tinha 99, mas tinha uma ovelha distante. Esse pastor foi buscar essa ovelha. Existe um movimento de Deus em busca das suas ovelhas, e meus amados, isso não é uma mensagem só do Novo Testamento, não. Essa também é a mensagem do Antigo Testamento. Eu quero deixar como tarefinha para vocês, durante a semana, lerem o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, e nós teremos o retrato exato do que Jesus está falando aqui, porque lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, o profeta vai dizer, de acordo com a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Jesus Cristo nasce de uma mulher, vem ao mundo para procurar as suas ovelhas e para buscar os seus. Ele vem nos chamar pelo nome, ele vem nos convidar para fazermos parte do seu povo. Jesus, João capítulo 10, versículos 11 e 15, o texto ali vai nos ensinar quando Jesus diz que ele veio para dar a vida pelas suas ovelhas. Meus queridos, amados irmãos, quando nós pensamos no nascimento de Jesus, nós estamos falando a respeito daquele bom pastor que veio para recolher em todo o mundo as ovelhas que ele mesmo comprou com seu precioso sangue. Ele deu a vida por você. E quando João diz que Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele quer nos ensinar a respeito do amor desse pastor. Jesus ama você. E a prova desse amor está cravada na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo entrega a sua vida para dar vida àqueles que estavam mortos. E quando ele ressuscita, ele garante para todos nós que um dia também nós ressuscitaremos, se crermos nele como nosso Senhor e Salvador. E ainda no capítulo 10 de João, o evangelista escreve, Jesus Cristo ensinando ao povo: as ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a relação de pessoalidade que Jesus quer ter conosco. Quando o texto enfatiza que Jesus andava por vilas, Jesus andava por cidades, é porque Jesus ia ao encontro das pessoas. Fazem 2000 anos que Jesus pisou nessa terra, e ele continua indo ao encontro das pessoas. É claro que ele não faz isso fisicamente, porque ressuscitou, foi assunto aos céus, mas a Bíblia diz que ele deixou a sua igreja, o seu corpo, o seu povo,
para continuar propagando essa mensagem de salvação ao mundo. Então, quando você fala a respeito do amor de Jesus para alguém, você está levando as boas novas de salvação e você está convidando pessoas para conhecer esse pastor que cuida das nossas almas, que mergulha nos nossos problemas, que se envolve com as nossas adversidades e que diz para nós: eu estou perto de você, porque eu não vivo num escritório, eu não vivo guardado, alojado num lugar aonde poucos têm acessos, eu ando por todos os lados para convidar pessoas para ter um relacionamento pessoal comigo. Jesus tem palavras de amor e Jesus convida pessoas no mundo inteiro para a vida e para a esperança que só Ele pode dar. O Natal significa a vinda do Supremo Pastor, que vem nos buscar, que vem nos recolher, mas também que veio para poder transformar a nossa realidade, porque Ele é o único que ouve as nossas queixas. Jesus Cristo é um pastor empático. E o que significa um pastor empático? O versículo de número 36 vai dizer: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Irmãos, compaixão é um sentimento divino. Divino. A humanidade, para ter acesso à compaixão, precisa conhecer Deus. Sem conhecer Deus, nós não temos acesso à compaixão. Porque compaixão é você se envolver profundamente com o sofrimento do outro, de maneira desinteressada. Nós envolvemos com problemas dos outros, mas geralmente nos dói o problema de alguém que está vinculado afetivamente a mim, correto? Então, se o meu filho tem uma enfermidade, a proporção de dor não é a mesma do filho de alguém que mora num bairro não sei aonde e que você ouviu em algum lugar que estava com um problema. É muito distante de você aquilo. Jesus Cristo, Ele vem mostrar para nós uma compaixão que num primeiro momento é com pessoas que não tinham relacionamento com Ele ainda, porque o texto diz que Jesus para e Ele olha. Jesus para e olha. Somos a geração do Facebook, a geração do WhatsApp, a geração que olha muito rápido. O Facebook ele nos domesticou a olhar muito rapidamente e não dar atenção para nada, a não ser algo que nos desperte e consiga nos atrair de uma maneira diferenciada. Nós somos uma geração onde os olhos estão atentos a todo momento. Estamos com os olhos atentos no trânsito, estamos com os olhos atentos na TV, no computador, no celular. Ou seja, os nossos olhos estão sempre cheios de imagens. É claro que na época de Jesus não tinham tantas imagens como tem hoje numa geração tecnológica. Por isso, às vezes nós olhamos muito, mas não olhamos nada. Conseguimos captar muitas imagens, mas nada nos toca, porque estamos vivendo uma overdose de imagens, e nem aquelas imagens que deveriam nos tocar já não tocam mais. O que nós temos aqui é um Jesus que para e olha um povo, uma multidão de gente. Isso provoca nele uma reação de compaixão, porque vendo Jesus as multidões, Ele compadeceu-se delas, porque Ele percebia que aquelas multidões estavam aflitas e exaustas, gente cansada de correr para não chegar a lugar algum, gente cansada de fazer e perceber que tudo aquilo que produz de nada vale, gente cheia de coisas para fazer na sua agenda, mas um coração totalmente vazio, gente que às vezes tem vários compromissos durante a semana, mas compromissos que não lhe acrescentam nada no significado de existência. E o texto vai dizer que as entranhas, tudo por dentro de Jesus, se contorce de dor, porque esse é o sentido de compaixão aqui no texto. Sabe quando você está tranquilo em casa e recebe uma notícia pesarosa, de súbito assim? Olha, aconteceu alguma coisa com alguém que você ama muito e aquilo dói. Essa é a ideia do texto. Jesus sente uma dor profunda na alma, porque Ele vê as ovelhas, vê aquele povo como ovelhas que não têm pastor. Ok, isso também está lá no texto de Ezequiel capítulo 34. Ezequiel está profetizando
né, sendo usado por Deus para profetizar a um povo que não estava sendo pastoreado. E aí, lá no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 1 ao 10, ele vai dizer que os pastores estavam, daquele tempo, preocupados com eles mesmos, e eles não atendiam para as necessidades do rebanho. Quando nós olhamos esse texto aqui, de Mateus 9, no capítulo 8, o último versículo, ainda no capítulo 9, antes de entrar no texto, versículo 34, mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Os fariseus estão dizendo que Jesus expelia demônios porque o maioral dos demônios usava ele. Quem eram os fariseus? Era a liderança da época. Então você tem uma liderança no Antigo Testamento de pastores que estavam preocupados mais com seus projetos pessoais do que com o rebanho. Você tem os fariseus e os escribas aqui do texto, na época de Jesus, que estavam preocupados mais com eles mesmos, com a promoção deles, faziam tudo corretamente para serem vistos pelos outros, do que com o próprio rebanho. E quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 10, que nós já tratamos aqui também, o texto começa dizendo que o rebanho tem que tomar cuidado com o ladrão e o salteador. Ou seja, meus amados, quando nós não somos pastoreados por Cristo, nós corremos o risco de sermos pastoreados por falsos pastores. Segunda coisa, a marca de um pastor hoje é viver e ensinar o que o Supremo Pastor viveu e ensinou. Nós, como ministros do Evangelho, pastores e presbíteros separados para cuidarmos do rebanho de Deus, temos uma responsabilidade muito grande sobre vocês. Esse é um exercício que você pode ter certeza nós o fazemos quase que diariamente. Não cuidamos de alguma coisa que é nossa. Nós cuidamos de um rebanho que pertence ao Supremo Pastor. Vocês têm um valor muito grande, porque o preço que o Supremo Pastor pagou por cada um de vocês foi o sangue do seu único filho. E aí, em algum momento das nossas histórias, esse Supremo Pastor nos chamou e disse: vai lá e cuida do povo. E como nós vamos cuidar dessas ovelhas que são do Supremo Pastor? Fazendo o que Jesus fazia, ensinando a palavra, procurando na sinagoga, de casa em casa, em todo momento, falar a respeito daquilo que o próprio Jesus ensinou, a pregação do Evangelho, a pregação do amor de Jesus. É isso o que a palavra de Deus nos convida a fazer como ministros do Evangelho. E o que estava acontecendo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é que a liderança daquela época tinha desprezado o cuidado com o rebanho. Precisamos estar atentos, porque a ovelha precisa de pastoreio. E Jesus Cristo é o pastor que desceu do céu, como nós cantamos aqui, deixou o seu trono para pastorear o coração do povo. Jesus é quem pastoreia você. Jesus é quem se envolve com seus problemas. Jesus não é alguém que trata da sua dificuldade, como ensina-se na faculdade de psicologia. Na faculdade de psicologia ensina que nós, como psicólogos, devemos ser o mais neutro possível. Nós não podemos nos envolver com o problema do paciente. Jesus não era psicólogo. Jesus é Deus encarnado. Jesus é pastor. Jesus veio para tomar o seu problema para Ele. E foi isso que Ele ensinou quando Ele pisou nessa terra. Ele disse: me dê o seu fardo que está pesado, que eu vou carregar o seu fardo, e você vai carregar o meu, que é leve. Por isso, meus amados, uma marca de todo seguidor de Jesus Cristo é a leveza de coração. Atravessamos dias difíceis, podemos ter tribulações, mas Jesus Cristo é quem carrega os nossos fardos, e nós precisamos então ter a percepção da leveza que Ele promove em nossos corações, porque Ele é o pastor presente, Ele é o pastor que vela pelas nossas almas. Enquanto você dorme, Ele cuida de você. Enquanto você está correndo de um lado para o outro, Ele está te protegendo, porque Ele é Deus presente, Ele é o Emanuel, o Deus que cuida do seu povo. E nesse Natal você não pode esquecer disso. Jesus está com você. Se tem uma frase que esse texto precisa iluminar a sua mente para entender, é que Jesus está com você. Saia daqui hoje de manhã com isso muito claro. Eu creio num Deus que se fez homem e habitou na terra, para dizer no meu ouvido, Ele sussurra no seu ouvido dizendo: fique tranquilo, eu estou com você. Por isso que Jesus andava pelas vilas,
pelas cidades, por isso que Jesus se envolvia com o povo, por isso que Jesus está com o coração doendo, porque ele olhava para o problema do povo como ele olha para o seu problema. A sua dificuldade, ela dói em Cristo também. A sua tristeza, ela afeta o coração do seu Senhor, porque você agora é uma propriedade dele. E quando você atravessa por dificuldades, uma certeza que precisa ter é que Jesus está com você em todo o processo, porque Ele é o Deus que vem até nós. Ele é o Deus que vem, mas vem também para trazer solução. Ele é o Jesus que pastoreia o nosso coração. Ele é Jesus que se achega até nós. Ele é o Jesus que se envolve emocionalmente com o nosso problema, mas Ele é o Deus que dá a solução. E nós aprendemos que Jesus Cristo é o Deus que dá a solução quando Ele usa a parábola do bom samaritano. Havia um homem moribundo ali, ninguém sabia quem era aquele homem, se ele era de classe média alta, se ele era uma pessoa carente. Estava ali, os assaltantes levaram tudo dele. Passa um sacerdote, olha para o moribundo e diz: eu não posso nem chegar perto, porque senão eu vou quebrar o mandamento, eu vou me tornar impuro, e vai embora. Passa o levita e procede de igual forma, mas vem um samaritano, e o texto bíblico vai nos ensinar que o samaritano para, o samaritano olha, o samaritano se compadece, mas o samaritano também age. Jesus Cristo não é um Deus que vem apenas ao seu encontro, senta do seu lado, ouve os seus problemas, chora com você, se envolve emocionalmente e vai embora. O nosso Jesus é Jesus de solução. Ele vem para trazer soluções. E eu sei que muitos aqui estão em busca de soluções. Eu quero dizer para você: recorra ao Supremo Pastor, que Ele aponta o caminho, Ele dá as soluções. O texto vai nos ensinar que pessoas enfermas iam até Jesus e eram curadas, endemoniados iam até Jesus e os demônios eram expulsos, porque quando nós entramos na rota de Cristo, ou quando Cristo entra na nossa rota, e quando nós temos um encontro com Ele, as realidades são transformadas. Jesus Cristo veio para transformar a nossa vida. Também era uma profecia lá de Ezequiel, quando o profeta disse: quando o pastor vier, ele vai buscar a ovelha perdida, a desgarrada ele vai tornar a trazer, ele vai ligar aquela que está quebrada e ele vai fortalecer a enferma. Jesus Cristo vem para fortalecer aqueles que atravessam dias difíceis. Jesus Cristo veio para trazer solução. E quando ele olha para aquela multidão e ele vê tanta gente sofrendo, ele faz uma oração. Ele diz para os discípulos antes: é muita gente, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Meus amados, a oração de Cristo foi respondida, a oração dos discípulos foi respondida. Quando Jesus diz para os discípulos: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores, surgiram tantos trabalhadores ao longo da história da igreja cristã que o Evangelho chegou até nós. Alguém contou da história de Jesus para você. Alguém contou da história de Jesus para aquele que contou da história de Jesus para você. E essa história começou lá no nosso Senhor e Salvador, e foi sendo contada por muitos que Deus separou para fazer parte desse trabalho incansável de levar as boas novas de salvação àqueles que estão com seus corações sedentos e famintos de verdade e de vida. Jesus Cristo chama os 12 discípulos no capítulo seguinte. Ele fala: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas vamos começar com vocês. Começou com 12, depois foram 70. Em Atos nós temos a conversão de 3.000, e depois a igreja não parou de crescer mais, e o Evangelho se espalhou por toda a terra. E nós agora podemos, nesta manhã de domingo, aqui na Igreja Presbiteriana da Gávea, olharmos para a palavra de Deus e dizermos com clareza: eu tenho Jesus como meu supremo pastor. Ao mesmo tempo que nós podemos fazer isso, igrejas espalhadas por todo o mundo estão fazendo a mesma coisa, porque essa mensagem do nascimento de Cristo chegou até nós. Por quê? Porque Jesus Cristo vem para trazer solução a todo aquele que busca refúgio nele.
Mas para Jesus se tornar a solução de alguém, as pessoas precisam ouvir do seu evangelho, precisam ouvir da sua palavra. Por isso, como igreja, nós não podemos parar. Temos muito o que fazer. Milhares de pessoas em todo o mundo ainda não conhecem a mensagem de salvação, ainda não se depararam com a mensagem de vida que o Natal traz. Cristo nasceu para morrer e ressuscitar e nos dar a garantia da vida eterna. Eu quero concluir esse sermão dizendo para você que o Papai Noel, por mais carismático, por mais empático, por mais fofo que ele seja, ele é só uma brincadeira de Natal. Em janeiro já não tem mais, e aí nem janeiro, fevereiro, março, abril, até novembro de novo. Jesus Cristo não é um mito, é uma verdade que quer fazer parte do seu janeiro, do seu fevereiro, do seu março, do seu abril, de todos os dias, de todas as horas da sua vida. E mais, Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para ser o seu pastor. Ele está interessado nos problemas que você está enfrentando no trabalho. Ele está interessado nas suas dificuldades no casamento. Ele está interessado em apontar para você como você deve criar o seu filho. Ele está interessado em todos os detalhes da sua vida. E Ele quer te ajudar, porque Ele é o pastor que cuida dia e noite das suas ovelhas. Os Salmos vai nos ensinar que enquanto você dorme, Deus vela por você, porque Ele te ama muito, ao ponto de dar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. Jesus Cristo é o Deus presente, é o Emanuel, é o Jesus que vem ajuntar o rebanho, é o Jesus que vem se envolver emocionalmente com os seus problemas, é o Jesus que veio trazer paz, segurança e bênção sobre a sua vida. Que Ele te abençoe. Amém? Eu não sei quantos entraram aqui hoje, talvez conhecendo Jesus como uma figura mítica. Talvez você entrou aqui hoje e acredita que Jesus é uma história como, ou quase como o Papai Noel. Eu quero dizer para você que não. Ele viveu nessa terra, Ele nasceu, Ele cumpriu todas as profecias, Ele veio ao mundo para dar vida e vida em abundância. E as pessoas que se depararam com Ele, tanto lá como até os dias de hoje, tiveram as suas vidas completamente transformadas. Jesus Cristo veio trazer alegria, veio trazer eternidade, veio trazer esperança para o povo. Se você ainda não conhece esse Jesus Cristo que nós pregamos, meu convite para você nesta manhã é: tenha um encontro com Ele. E você vai ter um Natal que ultrapassa todas as festividades. Você vai ter um Natal muito mais colorido do que todas as luzes que estão ao redor de nós. Você vai ter um Natal muito mais saboroso do que todo aquele cardápio que está sendo preparado na mesa, porque você vai ter um Natal que é fruto do encontro com Cristo, a luz que veio para vencer as trevas, a vida que veio para sobrepor a morte, a esperança para os desesperados, aquele que transforma completamente a nossa realidade. E você que já teve um encontro com Jesus, lembre-se, Ele é o supremo pastor, que cuida de você, Ele te ama, e Ele está interessado em ouvir os seus queixumes e te ajudar em todo o processo de adversidade. Que Ele pastoreie a cada dia mais o seu coração. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque Jesus Cristo veio ao mundo nos dar vida e vida em abundância. Obrigado porque Ele é o Deus que olha para as nossas adversidades, se envolve emocionalmente com os nossos problemas e nos dá a solução. Obrigado porque Ele é o Emanuel, Ele é o maravilhoso conselheiro, preciso naquilo que fala. Ele está sempre pronto para nos responder através da sua palavra tudo o que nós precisamos para ter uma vida marcada pela paz, pelo amor e pela alegria. Querido Deus, nos ajude a confiar a cada dia mais em Ti, nos ajude a nos alegrarmos nesta experiência e nesta relação que temos com Teu Filho. Ó Deus, nos ajude a entender o Teu amor manifestado na cruz do Calvário. Nos ajude, Deus, a Te amar
e a confiar no teu cuidado pastoral para conosco. Ó Deus, se tem porventura alguém aqui nesta manhã que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda não experimentou do pastoreio de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito revele essa mensagem poderosa aos seus corações e que eles sejam impactados pela mensagem que já transformou e continua transformando a vida de tanta gente ao longo da história. Que Cristo, o nosso Senhor, seja glorificado, hoje e para todo sempre.